Olá, colegas juristas. Vamos então continuar. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença aqui no nosso curso de CERS Corporativo em parceria com o Instituto Carlos André. É uma honra muito grande ter vocês aqui. Quero agradecer a todos que enviaram já perguntas a nós pela área do aluno. Isso faz absoluta diferença. É a grande tendência daquele que aprende de fato, é o contato com aquele que instrui. Nesse caso, nesse ato, eu o faço, tenho a honra de fazer. Portanto, obrigado por terem retirado as dúvidas aqui conosco, dúvidas muito inteligentes. E lembrem-se, o ideal é que os exercícios que sejam colocados a vocês, que sejam disponibilizados a vocês, sejam efetivamente feitos. Eu vou sempre deixar 1 ou 2 exercícios para que vocês possam ratificar o conhecimento em língua portuguesa em redação jurídica, ok? Bem, na aula anterior nós conversamos com vocês a respeito das conjunções. Na verdade, nós estamos, só para relembrar, na lógica da coesão sequencial, que é um dos assuntos mais importantes que há na última flor do lácio, que há na redação jurídica. E vamos dar continuidade, portanto, à coesão sequencial, estabelecendo a lógica da conjunção. Vejamos aqui se vocês se lembram. Nós havíamos falado na aula anterior sobre as conjunções no caso específico, específicas conjunções coordenativas, e ao falarmos sobre conjunção coordenativa, só para relembrar, nós temos as conjunções de natureza aditiva, conjunções adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Veja só, é clara a ideia de que não se trata de um estudo pensando ou com pensamento em concurso. Em hipótese alguma. Não é um estudo com pensamento voltado a qualquer que seja a prova. Não é isso. É redação jurídica voltada à prática para o escritório, como eu falei a vocês, para o tribunal, para o Ministério Público, para a Defensoria, para você que efetivamente precisa lidar com isso no dia a dia. E é claro, se isso lhe servir, obviamente pode ser usado no concurso, mas a finalidade é o dia a dia, ok? Então, ratifiquem aqui conosco. Pensar em conjunção aditiva, repito, pensar em conjunção adversativa, alternativa, explicativa, é pensar em conjunção coordenativa. É bom lembrar que nós já falamos sobre estas aqui, e já falamos sobre estas aqui, e falamos, inclusive, sobre os elementos nas aditivas e nas conclusivas, sobre os elementos que podem funcionar como advérbios. Nós falamos a vocês assim, ó, existem as conjunções, só para ratificar, e existem os advérbios. Os advérbios são elementos que podem iniciar, inclusive, período. Vocês se lembram disso ou não? Sim ou não? Então, as conjunções ligam orações, sim ou não? Já os advérbios podem iniciar período e estabelecem, é muito bom, muito importante relacionar isso, e estabelecem também a chamada coesão sequencial, dão sequência ao texto. Vamos só ratificar aqui. A conjunção aditiva, e nem. Mas quais são os advérbios de adição? Ademais, como nós colocamos a vocês, vírgula, outro sim, vírgula. Esses elementos que estão aqui são todos elementos que dão continuidade, que dão coesão sequencial. Enquanto as conjunções ligam orações, os advérbios podem perfeitamente iniciar período. Aconteceu isso também com as conjunções de natureza conclusiva. Não é? Nós temos as conjunções aqui logo, pois, portanto, por conseguinte, não é? Ocorre que nós temos advérbios que também estabelecem a lógica da conjunção coordenativa. E só para relembrar, quais são esses advérbios que estabelecem a conjunção coordenativa? Destarte, dessarte, todos eles, repito, todos eles, como nós falamos na aula passada, estabelecem a lógica da conjunção coordenativa. Agora vejamos aqui as outras conjunções e quais os aspectos importantes das outras conjunções. Bem, o que é uma conjunção adversativa? Paciência, que é muito importante, extremamente importante. A palavra adversativa vem, por óbvio, de adversário. A lógica, aliás, irmã vem não, mas são irmãs, são palavras que têm a mesma origem, e esse adverso é que está ao lado do verso, em termos latinos. Verso está ligado à ideia de opositor. Adverso é o que está ao lado do opositor. Portanto, adversativa é toda e qualquer conjunção que opõe
Repito, é toda conjunção ou qualquer conjunção que opõe, que indica a lógica da contraposição. Falar em ideia adversativa é importante, vocês que são juristas, vocês vão compreender isso muitíssimo bem. Falar em conjunção adversativa é estabelecer a lógica da adversidade. A adversidade, como o próprio nome diz, estabelece a lógica do adversário, aquele que está ao lado do versus, ou seja, que indica algo opositor. Isso é muito importante. Daí, a conjunção adversativa é aquela que gera, atenção, quebra de expectativa. Repito, quebra de expectativa. Pensar em conjunção adversativa é pensar em qualquer ideia que gera quebra de expectativa. Mas mais do que isso, não se pode falar apenas em quebra de expectativa. É quebra de expectativa, atenção, de algo que não se pode, cuidado, anote isso, ó, que não se pode prever. Então, repito, falar em conjunção adversativa é falar numa quebra de expectativa, só que de algo que não se pode prever. Repito, falar em conjunção adversativa é falar numa quebra de expectativa, mas uma quebra de expectativa de algo que não se pode prever. Em hipótese alguma se pode prever. De novo, conjunção adversativa estabelece uma ideia de algo que não se pode prever. Mas veja, isso é muito importante, o que vou falar aqui agora. Preste muita atenção. A ideia já existe, compreende? A ideia já existe, independentemente da conjunção. A ideia de adversidade já pode ser colocada sem que haja a conjunção. Veja, a ideia de adversidade. O que é a conjunção? É apenas um elemento que vai marcar no seu texto que essa ideia de adversidade existe. Então, como é que eu marco entre um período e outro, entre um parágrafo e outro, essa ideia de adversidade? Eu marco exatamente com as conjunções, que são marcadores argumentativos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são todas as conjunções que estabelecem, repito, que estabelecem essa ideia de adversidade. E essa adversidade, repito, de algo que não se pode prever. Você diria assim, professor, mas se você tem uma tabela sobre isso? Tenho, está aí, já coloquei a vocês, disponibilizado ao aluno uma tabela de conjunções que eu quereria que vocês tivessem à mesa de vocês, fizessem lá, baixassem no material de vocês e imprimissem. De repente, as pessoas me mandam foto pelo professor Carlos André Oficial no Instagram, dizendo lá o seguinte, olha, aqui está minha tabela ao lado acima da minha mesa, aqui ao lado do meu computador, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no meu escritório. E eu fico realmente muito feliz. As senhoritas, senhoras, por favor, andem com essa tabela na bolsa. Bem, as conjunções estabelecem, além de marcação, cuidado em relação a isso, de quebra de expectativa, essas conjunções que estão aqui, além de quebra de expectativa, o que elas também indicam? Vamos relembrar. O processo de comunicação é poder. Língua é poder. Repito, o processo de comunicação é poder. Língua é poder. Daí, quando a ideia é uma ideia de adversidade, e essa ideia está numa variante coloquial mais comum, por isso, coloquial, use conjunções, use marcadores mais coloquiais. Exemplo, se você vai à panificadora e acha um absurdo, por exemplo, não ter pão. É uma quebra de expectativa de algo que não se pode prever. Naturalmente, você vai à panificadora, o que você espera nos horários de pico? Pão. Aí você chega lá e diz, vim à panificadora, mas não há pão. Esse mas é uma forma de quem está ouvindo você perceber que efetivamente deveria haver pão. Concorda comigo ou não? Ora, mas o fato de não haver quebra sua expectativa, claro, não resta a menor dúvida, e esse mais é uma conjunção usada coloquialmente. Todas as pessoas conseguem compreender bem. Percebe? Agora, quando você diz, porém não há pão, entende aonde eu quero chegar? Esse porém que aí está aumenta a lógica da erudição linguística, e aí faz com que aquele que esteja lá do outro lado, que não está acostumado com aquele porém, preste mais atenção na variante linguística
padrão que você usou, normativa, do que no mas, que é mais coloquial. Então, essa escolha lexical é importante para estabelecer qual é o seu interlocutor. Entretanto, já é uma outra conjunção que é um pouco mais complexa, mais sofisticada. Então, no mundo jurídico, eu pergunto a você, em regra, quais as conjunções? As conjunções mais sofisticadas, porque estão ligadas ao texto escrito, à variante escrita da língua portuguesa, perdão, a modalidade escrita da língua portuguesa. Então, conjunções como mas, você vai deixar para a língua falada, no dia a dia. Mas conjunções como entretanto, não obstante, que é uma locução conjuntiva adversativa, entretanto, está na sua tabela, não obstante, o próprio contudo, são conjunções que que estabelecem essa noção de variante linguística padrão. Ok? Percebem essa ideia? Então, ao colocar essa conjunção, você vai estabelecer aí uma conexão direta com o seu interlocutor. Significa dizer que o seu interlocutor vai verificar você com um pouco mais ou um pouco menos de erudição, conforme a conjunção que você usa. Veja só que assunto importante. Ah, mas eu não sou assim, eu sou simples, etc, etc, etc. Use. É a imagem que você vai passar. Língua é poder. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado na perspectiva da comunicação. Não, em hipótese alguma. Estou aqui para dar a você opções e dizer que o que o seu interlocutor, magistrado, espera de você, repito, o que ele espera de você é uma conjunção mais sofisticada, mesmo em língua falada nas audiências, porque, obviamente, o próprio Código do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil espera, como vocês sabem, linguagem escorreita. Bem, ok? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Bem, nessa lógica que está aqui, que nós colocamos a vocês, há um ponto muito, repito, muito importante, e nós vamos trabalhar este ponto aqui com vocês. Qual é o ponto? Se é conjunção, você vai se lembrar, as conjunções coordenativas não devem iniciar parágrafo. Repito, as conjunções coordenativas não devem iniciar parágrafo. Então, o que eu devo fazer, já que ela não deve iniciar parágrafo? Então, todas as vezes em que você vai escrever, colocou lá um ponto, certo? Olhe bem aqui os meus olhos, cuidado com isso que eu vou colocar você aqui agora. Atenção, colocou lá um ponto. Ao colocar um ponto, você quer dar a ideia adversativa disto aqui, do que está aqui, com isto aqui. Ah, só bom lembrar, nós vamos ter peças nas próximas aulas, sempre. Não, nesta aula, nós vamos apresentar a vocês algumas peças. E vocês vão entender isso na prática. Agora, eu tenho que estabelecer uma lógica teórica, viu? É importante. Ah, mas por que não mostra agora? Não, porque senão não conclui a matéria. Nós precisamos mostrar depois de você ter visto muitos assuntos e colocar na prática para que você, ao mesmo tempo que veja conjunção, veja pontuação, fica uma coisa bem bonita. Então, paciência, paciência. Então, colocou um ponto aqui. Aqui há uma determinada ideia. Aqui há outra ideia. Esta ideia que há aqui é adversativa em relação a esta que está aqui. Você não vai colocar ponto. Mas, não sei se você já ouviu isso, é um absurdo, ponto. Entretanto, não é? Que atire o primeiro dicionário aquele que nunca fez isso. Não faça! Embora seja comum, isso é típico da chamada gramática descritiva. Há sim uma corrente que defende isso, e até respeitável, né? Ciência, etc. Uma corrente vai dizer, não, isso é possível em razão da perspectiva descritiva, é um marcador textual que está aí, que não tem a natureza de conjunção, etc, etc, etc. Não. Do ponto de vista tradicional, o ideal é que você desloque essa conjunção depois de você ter colocado um verbo. Imediatamente desloque a conjunção. Veja só, em vez de colocar ponto, mas, ponto, entretanto, você vai dizer, verifica-se, vírgula, entretanto, vírgula, entre vírgulas, verifica-se, porém, entre vírgulas, nota-se, contudo, entre vírgulas. Por quê? Porque esse destaque que existe à ideia de adversidade existe, ele se mantém na estrutura, repito, o destaque que existe na ideia de adversidade, ele se mantém na estrutura, normalmente, não há nenhum problema, e não há desobediência ao fato de que a conjunção, ela coordenativa, ela não liga
períodos, mas é a oração. Da mesma forma, vai começar um parágrafo, nota-se, vírgula, contudo, nota-se, vírgula, todavia, tudo entre vírgulas, mas jamais, vou falar de novo, inicie parágrafos ou períodos, ou seja, depois de ponto, com essas conjunções que estão aqui. É muito comum que ocorra isso em linguagem jornalística, muito comum, nos chamados artigos de opinião. Mas o que ocorre? Ocorre que a modalidade, mesmo a linguagem sendo escrita, a modalidade em alguns, ou na maioria dos textos jornalísticos, por exemplo, a reportagem, um artigo de opinião, a modalidade é falada, tem sido a tendência. Significa dizer, o jornalista tem traduzido a língua falada na linguagem escrita. Compreende isso ou não? A modalidade falada na linguagem escrita. Essa é a grande tendência no jornalismo, que não é hoje ainda a tendência no mundo jurídico, embora muitos defendam isso, mas defendem porque estão muito fora do padrão do texto jurídico. É de fora para dentro, é artificial. No mundo jurídico não há isso, ok? E isso não gera falta de concisão. Já expliquei isso a vocês. Muito ao contrário, erudição não tem qualquer relação com prolixidade. É muito importante você colocar isso. Então eu quero andar aí pelo Brasil e quero ver os meus alunos, os textos dos meus alunos colocando ponto, nota-se, vírgula, porém, vírgula, verifica-se, vírgula, porém, vírgula, percebe-se, vírgula, porém, vírgula, e jamais, ponto, vírgula, ponto, mais, vírgula, ponto, porém, vírgula. Isso não existe, isso é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo do ponto de vista do padrão tradicional em língua portuguesa. E quem faz isso, faz por quê? Repito, por descrição. Porque ouviu alguém fazer, porque viu alguém fazer, percebe? São essas perspectivas disruptivas que devem começar a gerar em nós algumas reflexões. Né? Nós precisamos entender que a cópia, a pura cópia, sem pensar, ela é estúpida. Então, nós temos que parar com isso. Ok? De coração, eu preciso de vocês. Chegue ao juiz que trabalha com você, se você for juiz, chegue ao servidor que trabalha com você, e se você for colega advogado, chegue ao colega advogado ao lado, chegue, por gentileza, ao seu assessor aí e tire isso, diga a ele, não faça isso, explique por que você não pode fazer. Ok? Tranquilos? Vamos então à próxima conjunção. A conjunção alternativa. Essa conjunção alternativa, muito comum, conjunção ou, conjunção ora, já, quer, não é? Que é a grande tendência, essas conjunções estabelecem exclusão. Aqui vai uma polêmica bastante interessante, mas não somente exclusão. A alternativa, que eu vou falar da ou, que é a conjunção mais interessante, isso aqui tem gerado uma polêmica. Até o Zygmunt Bauman, grande Zygmunt Bauman, escreveu um livro, né, chamado Legisladores e Intérpretes, que tem ratificado essa diferença que vocês já conhecem entre o dispositivo legal, que é a superfície escrita da lei, não é? E a norma, que é a aplicação contextualizada daquele dispositivo na sociedade. Numa interpretação que vem, obviamente, da sociedade, que passa ali pelo censor, pelo intérprete, que é o magistrado. Então veja só o que eu quero colocar. A conjunção ou costuma ser uma conjunção de exclusão. Mas cuidado, a conjunção ou também pode ser de disjunção. Perdão. Então, atenção. A conjunção pode ser de exclusão, mas ela pode ser de disjunção. Isso é muito importante, muito importante, muito importante. E por quê? Preste bem atenção. Se a conjunção ou estabelecer a lógica da exclusão, cuidado, porque isso vai ajudar bastante em relação ao português jurídico. Se o ou estabelece a lógica da exclusão, se eu digo assim, eu vou ao Brasília Shopping, aqui, ó, X, aqui em Brasília, Brasília Shopping. Ou, por exemplo, ao Iguatemi, vamos dar um exemplo de 2 shoppings aqui de Brasília. E eu interpreto isso aqui como exclusão. Exclusão. Se eu o faço
eu vou ou a um ou a outro. O fato de ir a um, atenção, exclui ou exclui o fato de ir a outro. Isso é muito importante, é fundamental dizer isso a vocês. O fato de ir a um exclui o fato de ir a outro. Necessariamente gera esse aspecto de exclusão. Ok? Essa é uma das interpretações. E, aliás, essa é a interpretação com que nasceu a conjunção ou. Essa marca é de exclusão. Ou isso ou aquilo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Não é assim na ditadura militar? Portanto, a lógica é de exclusão. Mas, recentemente, o que se tem observado é a utilização da conjunção ou. E veja, está vendo como um curso de português jurídico é um curso importante? Não é para ficar com aqueles macetes, com aquelas coisas superficiais. Isso é angustiante, é irritante quando eu vejo pessoal se preocupando com língua sem pensar na lógica da interpretação. Nós pensamos em língua pensando na interpretação. Essa é a lógica. Pensar em língua é pensar na interpretação. Daí, vamos lá. Ao falarmos sobre a conjunção ou, que é uma conjunção de natureza excludente, nós também temos uma outra interpretação. Qual é a outra interpretação? A outra interpretação está ligada à perspectiva de disjunção. E o que é isso? Vamos imaginar que é a ideia de conjuntos. Conjunto X, conjunto Y. Ok. Entre X e Y existe uma interseção aqui. Ó. Vou colocar ali em amarelo. Preste bem atenção. Uma interseção. E essa interseção é a interseção XY. Ok? Observe. Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou ao Brasília Shopping ou ao Iguatemi, aqui em Brasília, certo? Se eu interpretar este ou como disjunção, qual é a lógica? É do conjunto XY. Você fala, nossa, mas que complicado. Você vem com matemática. Gente, conjunção é materialização de ideia. É por isso que é importante saber matemática. É por isso que é importante saber esse aspecto ideológico. Ora, ideológico não, de ideia, de raciocínio, aristotélico. Este ou que está aqui indica que você pode ir a um e você pode ir ao outro. E, além disso, ir aos dois. Veja só que interessante. Ó. Ou eu vou a um, ou eu vou ao outro, ou eu vou aos dois. Se a ideia é de exclusão, você não pode ir aos dois. De novo, se eu interpreto ou com a ideia de exclusão, você não pode ir aos dois. Mas se eu interpreto com a ideia de disjunção, você pode excluir. Ou vai a um, compreende? Ou vai a outro, compreende? Ou você pode ir ao mesmo tempo aos dois. Você pode ir aos dois, é possível. O que tem acontecido na interpretação, em algumas jurisprudências, eu inclusive fui afetado pessoalmente com isso, quando houve aspecto previdenciário, né, de aposentadoria, poderá se aposentar, não, digo eu porque meu pai especificamente, eu fiquei, confesso a você, muito triste em relação a uma específica interpretação que houve, e com todo o respeito da Corte Superior no Brasil, você pode se aposentar aos 65 anos de idade ou aos 35 anos de contribuição. Houve essa polêmica há um tempo. E aí, no caso, o ou, naquele caso, não foi interpretado como ou. Poderá se aposentar aquele que tem 35 anos de idade, 35 anos de contribuição ou 65 de idade. Se eu penso na lógica de exclusão, qual é a interpretação? Você pode ter ou um ou outro. Significa dizer que se você tem 65 anos, você pode se aposentar, mesmo não tendo 35 de contribuição. Mas aí por uma decisão de natureza organizacional, até mesmo executiva, digamos assim, não vamos chamar de casuística, para preservar o patrimônio da República, prejudicou alguns. Nesse caso, o ou foi interpretado de maneira disjuntiva, os dois. Então você tem que ter os dois, mas principalmente a contribuição. À época houve ministros do Supremo, não fazem mais parte da corte, que questionaram essa interpretação. Percebe? Então, tem que verificar a ideia de que este ou tem que ser ratificado nos dispositivos legais, cobrar isso das assembleias dos estados quando forem fazer leis, cobrar isso aqui da Câmara dos Deputados, que fique mais clara a ideia de que o ou, repito, o ou, em termos de dispositivo legal, até para ficar mais fácil, tenha a perspectiva de exclusão.
Essa é a ideia, a perspectiva exclusiva, ou excludente, desculpa, exclusiva não, excludente, seria muito mais lógico. Mas essa interpretação é possível. O que eu estou falando aqui, eu tenho certeza, está batendo fundo no coração de muitos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da advocacia, os colegas advogados que estão aqui me vendo neste momento. Então, muito cuidado em relação ao que você vai ler em relação ao ou. E aí você pode, naturalmente, dentro do que eu acabei de falar, também usar isso como um argumento, né, em favor do seu cliente, em favor da sua ideia, em favor do direito. Ok? Tranquilos em relação a isso ou não? Dúvidas? Ok. Vamos passar então. A última conjunção de natureza coordenativa é a conjunção explicativa. Bem, explicar está ligado à ideia de esclarecer. Ao pensarmos numa conjunção explicativa, nós sempre pensamos na ideia de esclarecimento. Explicar é esclarecer, esclarecer. Essa é a lógica. E cuidado, não é estabelecer relação de causa, mas sim estabelecer a lógica de deixar menos confuso aquilo que não estava confuso. Aquilo que estava confuso. Então, conjunções como que, porque, que o pessoal chama de porquê junto, né? Meu Deus. Porquanto, isto é, por exemplo, são estruturas linguísticas que estabelecem essa ideia de explicação, de clareamento. Então, deixe-me falar, eu chego ao juiz e digo, deixe-me falar, excelência, deixe-me falar, senhor juiz, né? Senhor juiz, deixe-me falar que eu tenho algo a esclarecer. Quando eu digo, deixe-me falar que eu tenho algo a esclarecer, esse que eu tenho algo a esclarecer é um esclarecimento sobre o porquê de eu dever falar. Deixe-me falar por quê, deixe-me falar por quanto. Toda essa conjunção que está aqui estabelece a lógica de explicação. Não tenho muito a falar sobre ela, porque no mundo jurídico ela de fato é menos usada, né? A explicação ela é bastante frágil. A causa é diferente, que vai ser o nosso próximo tema. Mas a explicação, nem pensar, ela é altamente frágil do ponto de vista ou na perspectiva jurídica. Explicar é simplesmente esclarecer de maneira subjetiva. Tudo bem? Essa é a lógica da explicação. Não venha porque eu estou doente. É apenas uma consideração subjetiva e que tem baixa credibilidade na lógica do raciocínio aristotélico. Então vamos só relembrar aqui, na perspectiva da coesão sequencial, nós temos as conjunções coordenativas, importantíssimas. E as conjunções coordenativas são aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, estão todas na tabela de conjunção. Bom lembrar que as conjunções não podem introduzir períodos, o ideal é que você use advérbios. Existem advérbios aqui de adição, advérbios de conclusão, ou que você desloque, e o deslocamento, né, é nas conjunções adversativas, alternativas, explicativas, mas principalmente as adversativas. Cuidado em relação às alternativas pela interpretação. Certo? Agora nós vamos trabalhar, no outro bloco, as conjunções, pensando em coesão sequencial, as conjunções subordinativas adverbiais. Já quer que você a estude ou as estude já com essa antecedência. As causais, as concessivas, nossas como elas são importantes, as consecutivas, as condicionais, as comparativas, as conformativas, as temporais, as proporcionais e as finais. Elas são importantíssimas para que você consiga entender realmente a redação jurídica no texto. Repito, no texto. A ideia é entender a redação jurídica no texto. De que maneira as conjunções causais, concessivas, consecutivas, condicionais, comparativas, conformativas, temporais, proporcionais e finais estabelecem uma lógica no texto, tá bem? Nós já voltaremos a estudar essas conjunções, vocês têm a tabela aí, tem o material de estudo com antecedência para que nós possamos já conversar com vocês. Muita coisa boa vem por aí. Até o próximo bloco.